Eu estou aqui com a presença do nosso amigo, o grande médico geriatra de Sergipe, doutor Antônio Cláudio dos Santos das Neves. Seja bem-vindo, meu amigo. Uma boa noite. Eu é que agradeço estar aqui com uma pessoa que eu tenho um sentimento especial, que é a Gemiro, e todos vocês que estão aqui, que fazem o Sindmed, fazem esse momento maravilhoso. Hoje é seu momento de nós dizermos, ao final da entrevista, nós hoje conhecemos quem é o doutor Antônio Cláudio. Opa! E aí a gente vai esmiuçar um pouco sobre as suas informações. Você é sergipano? Não, sou de coração, né? De coração. Meus filhos são sergipanos, tenho parentes aqui em Itabaiana, tenho familiares em Sergipe, mas eu nasci em Jiquié, na Bahia. No sul da Bahia. Meu pai trabalhando no interior. Sudoeste da Bahia, né? Minha mãe é dali de Jaguaquara, Itaquara, meu avô tinha fazenda de café naquela região. O apelido da família, os Bilão, né, da família do meu avô, que era meu bisavô, o pessoal vivia da terra, do café. Podia ser Pilão, né? Mas é Bilão, né? É Bilão, o apelido é esse. Porque tem vários sobrenomes. É como aqueles costumes que tem vários interiores, apelido das famílias, né? A família do meu pai tem um sobrenome, que é os Pereira das Neves, tem os Mirta. Minha mãe é a família dos Bilão, os apelidos antigos, que tinham os apelidos, as famílias tinham apelidos, né? E eram conhecidas, né? Como era conhecida as famílias. Então eu sou dessa mistura aí. E você nasceu lá, estudou por lá? Não, só fiz nascer em Jequié. Meu pai estava ali naquela região do interior. E me batizou em Salvador, no Rio Vermelho, onde ele cresceu. A família do meu pai é de Salvador, a de minha mãe, ali daquela região de Jaguaquara, Itaquara, né? E hoje estou aqui fazendo medicina em Sergipe, me formei na UFES. Eu tenho orgulho de dizer, né? Dr. Abud, meu padrinho da geriatria, se formou na Bahia. E eu me formei na UFES e sou o primeiro geriatra titular da Sociedade Brasileira de Geriatria da UFES. O primeiro a obter o título pela UFES sou eu, né? Eu tenho esse orgulho na história. Então, membro titular da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, o primeiro formado da UFES é Antônio Cláudio, sou eu. Que bom, muitos parabéns. Sou o primeiro em alguma coisa, né? Para mim eu cheguei primeiro. Não quer dizer que eu sou o melhor, gente, é porque eu cheguei primeiro. Viu? A gente acompanha você, sua história de muito tempo, e a gente sabe que você sempre foi dedicado. Teve concursos aí que você também foi aprovado, então você tem know-how. Mas você nasceu lá, veio para cá e você estudou aqui o seu ensino médio? Aqui? Não. O ensino médio eu concluí em Feira de Santana. Nos Capuchinhos, Colégio dos Padres. Isso. Aí você veio para... Mas a faculdade já foi aqui. Aqui. Estudei meu ginásio na Sacramentinas, Cachoeira, Bahia. Eu já rodei, viu? E o segundo grau nos Capuchinhos, em Feira. E sua turma da faculdade, que ano é? É a turma que concluiu no final de 94. 94, foi. No final de 94. E aí você, depois de formado, não foi para cirurgia, não foi para isso? Não. Desde o início, quando eu entrei no curso de medicina, eu me apaixonei. Eu casualmente, de que Deus coloca as coisas no caminho, eu peguei um livro de biologia molecular e envelhecimento, gerontologia, né? E me apaixonei pela questão do envelhecimento. Aí eu fiquei, poxa, eu quero ser médico gerontólogo. Eu coloquei aquilo na cabeça desde o segundo período de medicina. E continuei estudando já, desde estudante, tudo que tinha de envelhecimento humano eu já estudava, paralelo. Comecei a observar tudo aquilo. E aí, para ser gerontólogo, eu tinha que ser geriatra. Você tem a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Então, na realidade, eu estudei mais gerontologia do que geriatria. Porque no Brasil, é uma coisa até para colocar de utilidade pública, a gente tem uma carência de médico gerontólogo, que existe muito no Japão, e lá se vive mais. A ciência, a gerontologia, ele estuda o processo de envelhecimento desde o início da vida. A criança nasce, o que pode acontecer, o que fazer para essa criança alcançar uma longevidade maior, mais saudável, mais segura. E esse estudo que tem no Japão, a gente não tem no Brasil. Então, eu gosto de estudar o processo de envelhecimento, tudo que influencia nele. E aí, para ser gerontólogo, tem que ser geriatra. Aí aprendi a estudar doença do envelhecimento. Aí também sou geriatra e gosto de atender idosos, aprendi, me apaixonei, adoro atender as pessoas idosas, mas sou muito apaixonado, é lazer meu estudar o processo de envelhecimento. Toda matéria, pesquisa que sai sobre envelhecimento, eu estou lendo. Faz parte do meu dia a dia, tá olhando isso. A gerontologia desde estudante, então eu me atualizo nisso, é o que eu gosto. E você está falando assim, e você não tinha nenhuma previsão quando você estava na faculdade, você caiu nos livros para estudar biologia molecular, envelhecimento, como é que a célula morre, como é que pode sobreviver.
E você não tinha nem ideia de que o mundo ia caminhar para esse envelhecimento na época, né? Não. Quando eu estava falando no final do curso que ia fazer geriatria e gerontologia, o pessoal começou a dizer a especialidade do futuro. Eu digo, eu nem sabia dessa questão de mercado, que realmente hoje você tem uma busca grande pelo geriatra. Então foi por fascínio mesmo pela área. E aí fiquei estudando e fico lendo, além do que tem nos nossos estudos curriculares, e a gente tem muito conhecimento sobre envelhecimento humano que não é passado no dia a dia, no academicismo, que ficou perdido ao longo do tempo. Eu fico observando, por exemplo, aprendi muita coisa com o professor Zé Abud, que não... Foi sua grande referência na geriatria? Sim. Então, o que é que acontece? Eu sou discípulo dele com orgulho. Abud, até hoje eu tiro dúvidas, ainda me aconselho e tiro dúvidas. O receituário do homem era respeitado, é respeitado, né? Ainda é. Então, o que é que acontece? Não era receita, era tratamento. Então, hoje eu observo que com o avanço da tecnologia, do conhecimento digital, muito conhecimento da medicina não foi registrado e não está sendo passado para a turma nova. Então, tem muita coisa da medicina que está se perdendo, que ficaram nos livros antigos, nos ensinamentos antigos, e que mesmo minha filha hoje faz medicina. E que hoje... Como é o nome dela? Camila. É mais velha? É mais velha. Aí, o que é que acontece? Eu observo que algumas coisas importantes da medicina ficaram para trás. Isso me deixa triste. Eu digo, a gente tem que somar o antigo com o tecnológico atual. Não está havendo casamento. E tem alguns conhecimentos antigos que têm um peso grande, principalmente na medicina preventiva, na prevenção primária, e que você observa que ficaram esquecidos. Eu disse ao senhor que no início da entrevista a gente vai esmiuçar, porque eu sou médico da família e nós temos muita carência, né? Assim como eu acredito que vários de informações, porque trabalhar com o paciente mais jovem geralmente é mais fácil. A recuperação está com a dor lombar hoje, mas de repente você está melhor daqui mais uns dias. Mas falar no idoso é falar em alguém que reclama de dor lombar todo dia, 24 horas. Como é enxergar o idoso? Como é que você enxerga o idoso? Como é que você olha o idoso? Nesse sentido... Vou lhe dar um exemplo do que eu estou falando e casando como eu olho o idoso e o contexto geral. Você atende o idoso, o pessoal hoje prescreve uma fisioterapia. Com todo respeito ao fisioterapeuta, que é um grande profissional, tem seu papel. Eu aprendi com a Abud e vi a Abud fazer o quê? Orientar o exercício para o idoso fazer em casa, para aliviar a dor. Para ele fazer várias vezes no dia, não somente 2 vezes na semana. Com a imposição dos planos de saúde nas últimas décadas, o pessoal aprendeu a prescrever fisioterapia 2 vezes na semana. Você chega no Sara Kubitschek, você vai ter um resultado maravilhoso no Sara. Por quê? Porque o pessoal faz 5, 6 sessões de fisioterapia no dia. Então, eu estou valorizando a importância do fisioterapeuta. A gente precisa de muito mais sessões. Por favor, olhe nessa câmera. Então, a gente precisa... A primeira super dica aí. Então, a gente precisa, para um resultado bom, muito mais sessões do que as pequenas sessões de 2 vezes por semana, criadas e virou cultura em função de imposições protocolares dos planos de saúde. Os planos de saúde são pagas 2 sessões por semana, e aquilo foi se colocando e virou protocolo acadêmico. Quer dizer, o plano de saúde acabou. Então, quando a gente precisa, na realidade, são de várias sessões, vários exercícios durante o dia. A gente fortalecer um quadríceps do idoso, você tem que orientar ele, fazer vários exercícios de sentar, levantar. Isso eu faço no consultório com o idoso. E os resultados são maravilhosos. Você tira idosos da cadeira de roda, começa orientando ele com a família, ajudando, ele já volta sem a cadeira de roda, são vários, não é 1 nem 2. Então, a gente aprende que a medicina atual ela está dando menos resultado porque esqueceu dos protocolos antigos. Os protocolos atuais de prescrever 2 sessões de fisioterapia, que o plano intermedia, que não tem como o profissional fisioterapeuta fazer uma boa fisioterapia, uma boa sessão, recebendo uma péssima remuneração dos planos, você não tem um grande resultado. O fisioterapeuta acaba tendo que diminuir sua qualidade, como o médico também, às vezes, em função da intermediação de planos de saúde. Você acaba tendo vícios, isso a Abud me ensinou. Cuidado para você não pegar o vício do excesso de pacientes no SUS, do excesso, isso ele me alertou. Nos aprendizados que passo aqui para se tiver colegas médicos novos aprendendo. Você tem que ter cuidado para não levar para a sua vida a imposição dos intermediadores, nem públicos nem privados, senão sua qualidade da medicina cai. Eu aprendi isso, coloquei, a Abud me disse,
e hoje eu estou repassando. É importante o médico ter essa vigilância, senão ele fica com a mão viciada na pressa, viciada na possibilidade de erro. Algo também muito interessante que a gente, né, não tem como, diante de você, não fazer um questionamento. Essa questão dessas doenças demenciais, Alzheimer, como é que você, primeiro, com o número de idosos cada vez maior, vivendo mais, e o diagnóstico do Alzheimer chegando, não só o Alzheimer, outras demências, e como é que você, no dia a dia, você que lê bastante, o que é que você tem para a família, tem para o paciente, e tem para nós, os médicos lá da clínica, lá do PSF, o que é que você tem para nos ajudar aí? Muito bem. É até questão de prova em concurso. A diferença da demência vascular para Alzheimer, né? A Alzheimer ela tem uma perda de cognição global, geral. Isso tem estudos recentes mostrando que essa alteração anatômica ela é homogênea em todo o cérebro. Tem uns trabalhos recentes mostrando a alteração da anatomia do paciente com Alzheimer. Não somente a alteração anatômica, como funcional. Ela é homogênea e ela é linear. É insidiosa, a presença do Alzheimer ela inicia bem lentamente, é insidiosa e é linear 100 degraus. Na demência vascular, você pode ter uma perda brusca de memória, lapsos rápidos, estaciona, melhora, piora, melhora, piora, e você pode ter sintomas motores associados no início da demência, tremores, desequilíbrio, diminuição da propriocepção dos membros inferiores, que o pessoal diz que é tontura e não é só o desequilíbrio do idoso. Então, ele chama de tontura, muitas vezes não é tontura, é só falta de propriocepção, ele não percebe bem, tem um desequilíbrio. Então, o que é que acontece? A gente tem uma incidência muito grande de demência vascular menosprezada no Brasil e no mundo. Tem estudos recentes mostrando que a incidência de Alzheimer talvez não seja tão grande quanto se diz. Porque o pessoal chega nas faculdades, nas pesquisas, aplica o mini-teste. Aplicou o mini-teste, doença de Alzheimer, não é bem assim. O mini-teste pode ser aplicado em qualquer demência. Então tem uma superestimação e um mau diagnóstico de Alzheimer em vários estudos anteriores. Mas você está relatando aqui no Brasil esse mau diagnóstico ou essa no coisa mundo, é no mundo inteiro? No mundo, você tem isso. É um erro global mesmo. Global. Então, taxar tudo de Alzheimer. Então, a gente observa uma incidência grande de pacientes diabéticos, com risco vascular, com a microcirculação comprometida, chegando no consultório com diagnóstico de Alzheimer. Aí o paciente chega com a marcha da demência vascular, com tremores, com sintomas motores, e você vai observar, ele está com uma falha de memória, mas está preservando o melhor cálculo, não tem essa perda da cognitiva tão homogênea como tem no Alzheimer. O diagnóstico é simples, você observa, as imagens corroboram para isso, e está taxado como Alzheimer. E a indústria forçando Alzheimer. Aí eu alerto para vocês vão chegar em qualquer congresso no mundo, não vai haver patrocínio para falar em demência vascular. Vai ter patrocínio para ter um painel grande em todos os congressos no mundo sobre demência de Alzheimer, pelas grandes indústrias que vendem os medicamentos para Alzheimer. Isso acontece globalmente. Então você acaba tendo o Alzheimer muito em evidência e a demência vascular esquecida. Isso é algo natural. Então esse é um alerta. Então a questão da demência, primeiro você coloquei isso tudo para dizer, saber que demência está acontecendo mesmo. E aí você tem a demência mista também. Muitas vezes você tem o Alzheimer com a demência vascular. E a gente observa uma falta de cuidado com o risco vascular para a microcirculação. A gente coloca, às vezes, um medicamento, um antiagregante plaquetário, porque às vezes você pode usar barato, o velho AS, que está sendo hoje, não sei porquê, negativado por grande parte do mundo científico e lançando medicamentos mais caros, que a gente observa o pessoal para de usar e volta no consultório, parou porque algum outro colega, volta com a demência bem mais avançada, enquanto que aqueles que permanecem mantêm o nível cognitivo melhor. Até uma sugestão de pesquisa para o pessoal fazer, que a gente não tem tempo, o tempo passando, os mais jovens podem fazer sobre isso. Então a gente observa isso, um menosprezo sobre a questão da demência vascular no Brasil. Esse é um alerta que a gente faz. Ok. Vamos aproveitar, estou falando que a gente vai perguntar muito ao senhor hoje. Então, um paciente de idade, 70 anos, e agora a família disse que ele quer ou ele vai para uma academia. Tem idosos que querem fazer academia, e como é que o senhor vê, de um modo geral, esse idoso fazendo academia, fazendo atividade aeróbica? O que é que se recomenda? O que é que tem de ter de cuidado ou não precisa ter? Pronto, eu me lembro que o menino,
Um amigo de meu pai, o pessoal lutava, meu pai lutou luta romana, né? Greco-romana? Greco-romana, Leopardo Negro, que venceu os Gracie, né? Tinha Valdemar Santana, né? Lutador de luta romana. Então eu aprendi um pouco, meu pai golpes, venceu né? o Gracie, foi? Meu pai, naquela época de meu pai, né? Aí o que é que acontece? E aí, menino, meu pai me ensinava as chaves, dar as chaves para tomar faca, aquela história toda. E a gente vai aprendendo algumas coisas. E naquela época tinha um amigo de meu pai, mais velho, mais experiente, também lutador, que ele dizia, Cláudio, eu digo, pois não, seu Felipe. Você vai fazer exercício. Primeiro pega aquele graveto. Um graveto. Faça a sequência para fortalecer, com um graveto. Na outra semana você vai pegar uma pedrinha, uma pedra. Na outra semana uma madeira maior. Na época dos gregos, né, o pessoal aprendeu com a experiência que o exercício tem que ser feito muito paulatinamente. Você não pode ter pressa para ganhar massa muscular, não pode ter pressa para ganhar preparo físico, pelo risco de lesões. Fortalecer o músculo junto com o tendão, alongando, para não ter lesão. Então a orientação é nada de pressa, nada de aumentar a carga rapidamente. Cuidado com a musculatura paravertebral. Primeira coisa, todo lutador aprende, fortalecer a musculatura paravertebral, o tronco. Então, são experiências milenares. Você tem que trabalhar a musculatura paravertebral antes de botar carga no ombro, carregar peso. O pessoal chega hoje, eu tenho pacientes de 30, 40 anos com a coluna acabada. Vai para a academia, coloca excesso de carga no ombro, joga o excesso de peso e não fortaleceu. Você passa a mão, a musculatura paravertebral fraca, fininha, não tem músculo. O músculo que acompanha a coluna não trabalhou aquela musculatura. Seria a primeira a ser trabalhada durante um tempo bom para depois você trabalhar o restante e começar a pegar alguma carga. Então você tem, às vezes, uma pressa grande em estética e o risco maior de lesões. Então a primeira coisa, devagar. E que tipo de exercício? Cada idoso, 70 anos, se tem artrose no joelho, exercício cíclico com ângulo aberto, sem carga. O ideal, isso aí já foi aprendido com a biofísica francesa, em 1994. O exercício melhor para articulação, para quem tem artrose, é o cíclico sem carga, ângulo aberto. Então, fazer esse tipo de exercício, você vai amenizar as dores, vai ajudar a regenerar a cartilagem, lubrificar melhor. A gente tem que aprender a fazer, orientar isso e colocar no papel para que o paciente chegue na academia e o professor, aquele que vai acompanhar, olhe as restrições. Colocar restrições de flexão, né, o ângulo não fechar, restrição de carga, restrição. O médico pode colocar isso, sugerir isso, eu faço isso. E o paciente vai ter menos risco de lesão. Então, ele vai para a academia com a sugestão de cuidados. Isso é o ideal. Ótimo. Falar em idoso é falar em medicamento para dormir. Que bom que ele está rindo, né? E aí, paciente idoso e o remédio para dormir? Tira ou não tira? Acrescenta? Precisa? Como é que o senhor vê a necessidade claro, de modo individual, né? A gente sempre tem que analisar o paciente, cada um tem sua característica, o que gosta de remédio, o que não gosta, o que só dorme com maracujá e água e que não vai mais adiante de qualquer outra coisa, daquele que, se você disser tem 10, 20 remédios, ele quer tomar aquilo tudo para dormir. Muito bem. E os riscos, né? Isso. Estamos falando de idoso, tem que lembrar dos riscos, isso, né? Eu vou contar uma história rapidinha, só para o pessoal entender o risco do remédio para dormir. Eu consultei alguns anos atrás, isso deve ter uma década atrás, um paciente, pai de uma enfermeira do Centro de Referência do Idoso de Salvador. O pai morava aqui, ela veio aqui. Cláudio, peguei em Salvador o nome do geriatra, indicaram você. Mediquei o pai. Passou um tempo, eu estava dando plantão ainda no Hospital Primavera, terça-tarde, era meu horário de plantão. Com a doutora Adriana Carbenaruba, também geriatra, minha colega, a gente trabalha junto até hoje. E aí, a gente dando plantão lá, terça-tarde, ficar discutindo geriatria e dando plantão, eu encontro a enfermeira, a filha do paciente. O que está fazendo aqui? Ela, meu pai caiu, quebrou o fêmur. Quando? No dia seguinte de uma consulta. O senhor fez uma consulta, na semana seguinte levei para outro colega, e o colega do senhor, um especialista de uma área, para ele dormir melhor, passou o Tarja Preta, passou a Prazolam. Meu pai, no dia seguinte, caiu, quebrou o fêmur. Esse paciente faleceu, acabou tendo complicações, imobilidade muito prolongada, muito tempo no leito, fez embolia e morreu. Então, o que é que acontece? Os riscos dos remédios para dormir, você colocou muito bem. E hoje a gente tem modismos, temos que ter cuidado com os hipnóticos, Zolpidem ganhando aí de frente. Está lá na bula, gente, Zolpidem não deve ultrapassar 4 semanas de uso. A Anvisa só liberou com essa ressalva, mas está na bula bem escondido, no meio dos textos lá, e muita gente usando Zolpidem de forma indiscriminada, até jovens, é perigoso.
da perda definitiva da memória. A Sociedade Americana de Geriatria coloca que aumenta muito o risco de demência de Alzheimer, de precipitar a demência, causa depressões, causa hipogonadismo, vai atrofiar o testículo dos homens, vai atrapalhar a vida sexual da mulher. Então, o Zolpidem é um perigo. E aí vem os benzodiazepínicos. Todos os benzodiazepínicos atrapalham o sono REM, que é a fase do sono que você vai restaurar seu organismo, vai produzir mais serotonina, você tem que ter um bom sono REM, a parte hormonal, tudo isso. Então, quando você dorme com tarja preta, um benzodiazepínico, clonazepam, prazolam, lexotan, diazepam, seja qualquer PAN desse aí, gente, o sono não é restaurador. É um sono que você, se fizer o estudo com os eletrodozinhos para ver a tensão da voltagem do músculo, você não entra na fase do sono de relaxamento pleno e não entra no sono REM. Então, é uma falsa noite de sono. A pessoa não restaura o seu organismo e vai tendo maior risco de precipitar doenças, inclusive depressão, queda da serotonina, perda de memória, precipitar. Se a pessoa ia ter Alzheimer com 80 anos, pode ter com 65. E o risco de acidentes que você colocou. E quem usa relaxante muscular, todo sedativo é relaxante, vai diminuir a disposição para fazer atividade física. Vai ficar lerdo, músculo lento. Você usa benzodiazepínico para relaxar a musculatura para fazer cirurgia. Então você vai usar um relaxante toda noite que vai deixar no outro dia você com o músculo sem disposição. Então você tem que ter uma estratégia para fazer as pessoas dormirem. Quais os medicamentos mais seguros? Você pode usar efeitos colaterais de alguns medicamentos que você pode usar a longo prazo. Antidepressivos, neurolépticos, certo? Fitoterápicos, às vezes resolve bem. Então você pode fazer a pessoa melhorar o sono verificando qual o problema. Se é uma ansiedade, aí você bota um remédio para ansiedade de manhã. Um remédio que não é tarja preta de manhã. E a pessoa passa a dormir bem à noite. Porque o que está atrapalhando ela dormir é a ansiedade. Pernas inquietas, tem remédio próprio para isso. Então você tem que estudar o sono e saber o que você realmente pode fazer para ajudar a pessoa para que ela a longo prazo não tenha problemas. Fica uma grande dica aí, né? A propaganda da linha do Zolpidem, saia da tarja preta. Não, é pior. Hoje na prática é pior. Inclusive, talvez volte, já está em estudo pela Anvisa, exigir tarja preta para ele, exigir receituário azul para o Zolpidem. Está em estudo, tem comissão para isso já, formada. Ok. Você vê quantas informações com esse moço aqui. Bom, doutor Antônio Cláudio, especialista em geriatria, todo esse conhecimento ao longo dos anos, muito importante. O idoso hoje é uma preocupação porque, graças a Deus, estamos envelhecendo. Verdade. E os números, eu tive, quando saiu o número de vacinação para Covid, acima de 90 anos em Aracaju, 2 mil pacientes. Aí agora já saio de uma pergunta médica para uma pergunta de divisão de mundo. Aqui em Aracaju, 2 mil pacientes, 2 mil indivíduos que receberam a vacina, acima de 90 anos. Onde estão? Onde estão esses idosos? Quer dizer, eu quando minha esposa é de fora, quando eu estou lá no Rio de Janeiro, em Campos, a cidade dela, e também tem uma cidade que a mãe dela reside, eu vejo muitos idosos nas ruas fazendo, participando. E aqui em Aracaju, eu vejo os idosos mas eu acho que está muito em domicílio. Não sei se você tem essa sensação. Antigamente era o calçadão, que era chamado de Senadinho. Depois o calçadão, a beleza do centro parece que acabou. Aquela poesia que havia com aquela turma que ficava conhecida lá do Senadinho, conversando política, parece que acabou. E a pergunta é essa. Você tem essa sensação desses idosos? Você encontra seus idosos em muitos locais ou você não os encontra também na sociedade, nos ambientes sociais, nas praças? Realmente, você tem uma tendência a isolamento do idoso. O que eles relatam quando a gente manda para andar eles reclamam às vezes de violência, o risco de violência, quando você conversa com os idosos porque estão saindo pouco. Muitos às vezes mudaram de ambiente que não é bom para o idoso, sair do seu ambiente original
Isso pode causar depressão. Fica aqui o alerta para as famílias que acham que estão fazendo bem tirar o idoso de sua casa que ele vive há 40, 50 anos e colocar em um apartamento. Não é o ideal. A tendência é ele deprimir. Você já tem estudos e mais estudos antigos sobre isso, que essa mudança leva a uma perda de referência social e o idoso entra, a maioria das vezes, em um processo depressivo. Então, a gente não tem essa educação social para os filhos. A gente precisa, talvez, fazer uma campanha sobre isso. Né? Custo barato, o governo poderia ter esse trabalho em relação que dicas para a questão do envelhecimento saudável. Isso fica aqui uma ideia de política pública, né? Você alertar a população sobre alguns cuidados. E alguns idosos eles têm ido para academias, estão se socializando em ambientes fechados, pilates. Então você observa que hoje a maior área de convívio social do idoso são pilates, academia, né? Ou num ambiente fechado que eles acham mais seguro, um shopping. E você realmente perdeu aquele hábito da gente encontrar os idosos na praça livre, tranquilo, socializando. Infelizmente, isso diminuiu muito em nosso estado. Eu também vejo, até complementando isso aí, como diz Messi, que eu sou amante da música, né, Messi? E aí a gente vê os bailes lá a nível de São Paulo, Paraná. No Paraná eu fico assistindo às vezes no YouTube, bailões, uns bailes, chamam de bailão, e ficam dançando e tal. E é uma coisa tão cultural que uma paciente minha do 18, ela mudou para Santa Catarina lá, e ela disse que é uma tradição aqueles bailes. Então, assim, e lá a gente vê uma turma da terceira idade aproveitando um pouco. Está entendendo? Eu acho que criou também aqui, eu acho em Sergipe, há algum tempo, pelo menos eu vivi muito aqui em Aracaju, não sei se Messi tem essa sensação também, Messi, de que com uma certa idade, os pais, 50 anos, não sei o quê, tudo só não sai de casa esperando os filhos, para esperar os filhos. E não sei se isso vai levando a um ciclo intradomiciliar que depois, quando você chega aos 70, aí você já não aparece mais. Tem uma estatística que reforça o que você está falando. Pelo IBGE, hoje, cerca de 67%, já pode ter passado, quando eu li, dos idosos aposentados, pensionistas, sustentam filhos ou netos, certo? Hoje o maior programa social do Brasil não é Bolsa Família, não é Bolsa Estudantil, não é isenção disso, de imposto, nada. São os proventos dos aposentados. São os aposentados que sustentam a maior parte dos pequenos municípios do Nordeste. A maior rentabilidade econômica dos pequenos municípios no Nordeste são as pensões e aposentadorias. E esses idosos fazem esse papel social de parte da renda deixar de ter um plano de saúde, deixar de comprar um remédio mais caro, deixar de fazer consultas para estar ajudando os filhos. Parte de suas casas, às vezes, eles abrem espaço para os filhos colocarem negócio. E a gente observa realmente que isso tem crescido, essa estatística do IBGE. Então, os idosos passam a ter não ter vida própria, viver em função da preocupação, que é um instinto, de deixar os descendentes mais seguros e estabilizados. Isso é motivo até de insônia, de ansiedade no consultório, de agravamento de hipertensão, de vários quadros, a preocupação dos idosos com seus filhos, com seus netos. Então, você tem para o idoso hoje no Brasil um peso não somente financeiro, como também do ponto de vista social e psicológico. Você está correto na sua colocação. Outra pergunta, é difícil trabalhar com idoso, paciente idoso? Eu te levo o meu pai de 80 anos, você tem que fazer uma análise maravilhosa e como ele vai demandar várias patologias, então você vai passar um remédio para aqui, para lá. Doutor, esse aqui deu certo, esse não deu certo. Como é que você convive no dia a dia com esses aplausos e esses olhares? Muito bem. O idoso em si, geralmente, ele não dá tanto trabalho. Às vezes são os filhos ansiosos, né? A gente tem essa questão. Nós temos, às vezes, filhos que querem uma recuperação plena do pai, tem uma preocupação exagerada. Muitas vezes, você tem o elixir da juventude. Você tem um familiar mais preocupado que o próprio pai, porque o ser humano, a pessoa vai envelhecendo, vai aprendendo a criar mecanismos de aceitação. Alguns idosos têm doenças orgânicas, depressões que precisam ser trabalhadas, demências, mas a grande maioria dos idosos tem noção do processo de envelhecimento que já enfrenta e já trabalharam o mecanismo de defesa e já reclamam e querem alívio nas dores, das artroses, querem dormir melhor, querem controlar melhor sua doença crônica, os idosos ativos.
Esses, na grande maioria, são fáceis e a gente cria uma relação pessoal e eles começam a cuidar, aprendem a corrigir a alimentação, o tipo de atividade física, uso excesso de medicamentos, de suplementos, e eles conseguem, a consulta não é difícil, você consegue ter uma boa relação com o idoso ativo, com autonomia, com independência. O idoso frágil, que tem uma carga grande de trabalho para a família, geralmente o cuidador familiar, ele já chega estressado, cansado, porque muitas vezes não tem um rodízio adequado. E você tem, às vezes, o filho ou a filha mais doente, geralmente é a filha, mais doente do que o idoso, do ponto de vista de saúde mental, fadigado, né? Cansado por estar cuidando de um idoso frágil. Então, a gente tem uma grande frequência de cuidadores familiares que não têm rodízio e são sobrecarregados. E isso a gente fica, às vezes, sem ter muito como ajudar, né? Porque, às vezes, tem a limitação financeira da família e a família não tem condições de contratar pessoas para cuidar e realmente é uma sobrecarga, às vezes, para uma pessoa só na família ou duas. E isso é mais trabalhoso a gente corrigir. A gente não consegue, às vezes, corrigir. Não é um dia, né, não é um mês. A gente fala muito isso lá no PSF, às vezes é um ano, anos da sua vida, de finais de semanas, da vida contínua, né? E me diga uma coisa, é seu consultório e clínica ou é só consultório? É consultório e clínica, mas clínica que não faz exame, só faz atividade preventiva. Lá a gente tem grupo de idosos, tem um clube Vida Longa, tem atividade física só para mulheres idosas, que elas querem estar à vontade, né? A gente tem essa discriminação com o homem, né? A gente inverteu lá os homens, né? Porque a gente antigamente colocava homem e mulheres, faziam atividade e acabam que algumas idosas elas querem ter uma liberdade maior e a gente teve algumas inconveniências aí realmente. Aí eu digo, bom, então democraticamente vocês estão, aí tem atividade física com as idosas, tem um grupo que aí tem homem e mulher que ficam junto com o clube de vida, fazem atividade física também. Então, a gente tem uma questão de fazer orientação, de educação para a longevidade. Qual é o endereço? Rua Campos 609, São José. Eu sou um testemunho, viu? Porque meu pai frequentou lá, enquanto estava caminhando um pouco, tá? Mas ele frequentou e só tinha referências boas. Então, assim, vale a pena você, por essa belíssima entrevista, estar se vendo o quão você é apaixonado pela geriatria, se estende aos pacientes, se estende ao zelo, o compromisso com o conhecimento, estudando. Então, assim, eu quero agradecer a sua presença aqui. Uma belíssima encontro que nós tivemos aqui contigo e nossos colegas do PSF, nossas enfermeiras e também você que é leigo, vale a pena assistir e perceber um profissional apaixonado pelo que faz, dedicado ao que faz e querendo fazer melhor, embora a gente saiba das nossas limitações humanas e cada ser humano é individual, o remédio que eu passo para ti é bom, para o outro pode não ser, mas vai construindo toda um conhecimento e eu quero dar os parabéns à tua vinda a esse programa aqui, a Voz do Médico, a nossa voz, tu também que é um grande médico e que tem feito esse trabalho belíssimo. Nas cidades que eu ando, eu fico olhando se tem, eu estou falando principalmente fora de Sergipe, quando a gente viaja, eu fotografo, às vezes, locais que tem acolhimento para o idoso, que tem a participação. Então, esse centro de idosos é muito importante, principalmente para aqueles que têm uma condição mais inferior, em bairros mais afastados da cidade. A gente passa Atlética fechada, aquele clube fechado, que foi um clube de carnaval, a gente está falando com o doutor Menilson, de futsal, de não sei o quê, fechado, ninguém abre, ninguém... E essa população toda que vai envelhecendo não tem mais aquele clube, não tem mais esse. Cada dia mais um prédio, mais um vertical, e essa população fica restrita à sua casa. É uma pena, mas eu quero dar os parabéns à sua presença aqui nesse programa, que o senhor volte mais vezes aqui, trazendo mais informações, para a gente trazer mais temas para discutir. Gostaria de uma salva de palmas para esse moço. Meus parabéns. Obrigado, eu que agradeço estar aqui. Parabéns vocês por estarem dando espaço e possibilitando a gente lembrar de algumas coisas que, se não for forçado por essa iniciativa maravilhosa de vocês, pode ficar esquecida no fundo da mente e se perder com o tempo. Então você está preservando não só alguns conhecimentos humildes que tenho, mas de outros colegas médicos. É muito importante o que fazes e com certeza
vai guardar muito conhecimento para a geração futura.